Oi, turma, do livro Um Novo Olhar, do Ronel Álvares Barbosa. O texto de hoje, Saber Esperar. Este é o sentimento mais difícil nos dias de hoje. Ninguém quer esperar nada. Todos temos pressa. Esquecemos que mesmo as grandes florestas um dia foram um canteiro de sementes, as quais tiveram de aguardar todo um processo de germinação, adaptação, crescimento para um dia se tornarem árvores frondosas, firmes e rígidas. E assim é conosco. Todos nós somos centelhas divinas que, quando colocadas em lares para os quais fomos devidamente selecionados, aprenderemos a conviver uns com os outros, nos adaptando naquele ambiente, com aquele grupo chamado de família, educandário das almas. Observaremos, na convivência de uns com os outros, diferenças, ajustes, adaptações, posicionamentos, mas com o tempo vamos nos adequando e, quando menos imaginar, formaremos um verdadeiro clã. A arte de saber esperar, aguardar o tempo para tudo, passa também pela serenidade, paciência, tolerância, paz interior, bom senso e equilíbrio emocional. Tudo o que nos acontece tem um motivo específico, uma lição, um aprendizado. Precisamos entender que tudo tem um propósito e, se tivermos o tempo realmente apurado, saberemos dar o devido valor a tudo que nos acontece. Já reparou que Deus faz tudo certo? Em meio a tantas situações difíceis vividas por nós, momentos delicados, situações adversas, Deus compôs um dia de 24 horas e nos permite reservar pelo menos 8 horas em média para o nosso descanso. E muitos, após uma noite de sono reparador, acordam mais dispostos, menos ansiosos e com as respostas que ansiavam no dia anterior. A arte de saber esperar nos ensina a prática de uma virtude bem conhecida e falada, ou seja, a paciência. A paciência é a ciência da paz, responsável por nos equilibrar e amenizar as cargas emocionais desnecessárias, mantendo nosso equilíbrio e nosso bem-estar. As filosofias orientais nos ensinam que ter paciência é entender que tudo tem o seu momento certo de acontecer e nos conduz ainda ao verdadeiro caminho do equilíbrio de nosso corpo físico e mental. Já reparou que as coisas mais bonitas na natureza levam tempo para se revestirem no seu halo de luz, brilho e cor? Portanto, aquele que aprende a esperar não se desespera. Encontra muitas vezes o que costumamos ouvir como sendo a verdadeira paz que todos almejamos. Muitas vezes acreditamos que a vida nos diz não, quando na verdade ela está nos precavendo e dizendo: espere mais um pouco e verá. Compreender a si mesmo requer paciência e tolerância. O Eu é um livro de muitos capítulos que não podem ser lidos em um único dia. No entanto, quando você começar, deve ler cada palavra, cada frase e cada parágrafo, porque neles há indícios da felicidade. Se souber ler, poderá encontrar a mais alta sabedoria. Jiddu Krishnamurti. Bom, saber esperar. Tá aí uma liçãozinha que a Patrícia está aprendendo, né? Sempre fui muito ansiosa. Não ansiosa naquele termo de ultrapassar os limites, fazer para depois ver o que vai dar. Não nesse sentido. Não é aquela ansiedade que prejudica. Mas eu tinha aquela ansiedade de fazer rápido. Então, se tem que fazer logo. E para isso eu colocava todo mundo doido, né? Quando você coloca todas as pessoas em volta para entrar na sua doideira, algumas vezes dá certo, mas muitas você perturba, chacoalha o ambiente, desequilibra. Algumas pessoas vão se sentir confortáveis com você, porque entram no seu embalo, na sua loucura, e outros vão se sentir desconfortáveis. Aí gera conflito. Então, para você dar certo e ter paz, você tem que ir de acordo com o que você tem em volta. De acordo com a situação, o momento, o cenário, as pessoas. Você tem que analisar isso tudo para chegar no seu objetivo.
para isso você tem que ter tolerância, a paciência de observar, de estudar, de planejar. Para vocês terem uma ideia, uma vez, eu acho que eu até já falei isso em outro canal. Uma vez eu estava saindo para trabalhar. Eu trabalhava numa escola estadual à noite, das 7 às 11 da noite, né, das 19 às 23, melhor dizendo. E eu deixei o canal ligado na Record, na época. Tinha um programa lá que era puro sangue, né? Falava só desgraça. Naquela época eu assistia essas coisas. E eu estava lá no meu quarto e a sala com a televisão ligada, no volume alto, para eu poder ouvir o noticiário e me vestindo para ir trabalhar. Aí eu escutei assim, um prédio no centro do Brás foi invadido por pessoas que não têm onde morar. Lá nesse prédio tem crianças que precisam de leite, que precisam de fralda, crianças que estão sem comer direito, pessoas que eram desabrigadas e encontraram esse prédio abandonado e entraram, invadiram esse prédio. Ele era um hospital desativado. Não lembro se era o térreo ou o subsolo do prédio, era o necrotério do hospital, desativado também. E essas pessoas, algumas inclusive, foram morar no necrotério. Quando eu escutei a notícia, aquilo me abalou de tal forma que eu falei, meu Deus, como que pode? Criança, bebê, no necrotério, né? Algumas no corredor do hospital, porque eram muitas famílias. E algumas crianças estavam dormindo no corredor do hospital desativado, com aquelas janelas que a gente sabe que precisa entrar ventilação, são janelas grandes, né? Então era um mês de junho, julho, que era inverno rigoroso. Falei, essas crianças devem estar passando frio naquele chão gelado. E aí eu saí do meu quarto, que eu olho assim, lá no meu armário, 2, 3 cobertor, né? Olhei para minha cama, falei, eu tenho tudo, né? Não tenho muito, mas eu tenho tudo. E essas pessoas não têm nada. Aquilo abalou, né? Mexeu demais comigo. Aí veio aquela coisa assim, não consigo esperar, né? Foi o contrário do texto, não sabia esperar. Falei, eu preciso fazer alguma coisa, tem que ser agora. Desliguei a televisão e fui trabalhar. Quando chegou lá, eu tinha 15 salas de aula, eu era professora de geografia, então eu tinha 15 salas de aula e cada sala de aula de 35 a 40 alunos. Aí, sem planejar, sem parar, sem pensar, sem observar, sem ter paciência, eu fui lá em cada sala aquela noite, batendo, sem falar com o diretor, olha só, porque eu estava com aquele ímpeto de querer ajudar pessoas. Não comuniquei ao diretor, não falei nada com ninguém e fui batendo de sala em sala. Licença, professor, só um minuto. Então, antes de eu entrar na minha aula, eu fui em várias salas. Daquelas 15 que eu dava aula, eu acredito que eu devo ter entrado em grande parte delas aquela noite. Batia, pedi licença para o professor que estava em aula e dava um recado. Gente, eu preciso que vocês tragam roupa usada, que vocês tragam leite em pó, que vocês tragam para mim leite em caixinha, fralda. E fiz aquele movimento. Todas as salas que eu passei ficou empipocando. Pensa o tamanho do desequilíbrio que eu causei aquela noite naquela escola. A conversa toda na escola, até a hora do intervalo deles, que era 9 e pouco da noite, a conversa, os professores falaram que a sala de aula ficou empipocando até o horário do intervalo, que eles não paravam de falar, de se organizar para trazer coisas para essas pessoas. Só que eu, na minha ingênua, né, capacidade de pensar naquele momento, isso foi no ano 2000, 1999, ano 2000. Naquela época eu imaginava o quê? Que a gente pede, mas vai vir um saquinho, né? Juntando tudo, ia dar umas 2, 3 sacolas, eu colocava na mão, eu não tinha comorbidade, ia pegar o ônibus, ia pegar essas sacolas, ia lá e entregava a sacolinha. Era pouco, mas eu ia fazer muito, sabe? Era isso que passava pela minha cabeça. Mas como esses alunos começaram a empipocar na sala de aula, devido à minha fala, à minha emoção, aquele ímpeto de querer ajudar, sem planejar nada, eles fizeram verdadeira transformação na sala de aula. Os alunos começaram a se unir, falar com dirigentes de igreja, com pessoas que estavam ligadas à política, e quando foi ver, eu falei, deixem tudo na minha casa, levem para mim. Eu morava próximo da escola, falei, deixa tudo perto, deixa na minha casa, que eu pego um ônibus e levo. Gente, chegava perua na minha porta.
cheia de coisas dentro. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E aí é que tá. Quando é doação, você não pode nem guardar, né? Tinha que entregar aquilo e o quanto antes, principalmente alimento. Veio alimentos. Aí eu falei, agora lascou. Arrumei pra cabeça. Como é que eu vou pegar um ônibus com tudo isso? Só um garoto trouxe uma perua, daquelas antigas, lotada de coisa dentro. Aí eu fui conversando com um e com outro que tem carro. Poucas pessoas eu conhecia que tinha carro na época. Ah, não posso, é porque eu trabalho, porque isso, porque aquilo. Eu falei, e agora? Aí liguei para uma pessoa do centro espírita no qual eu frequento. Falei, tem como vocês me ajudarem a arrumar uma perua para colocar todas essas coisas dentro e levar, porque o alimento principalmente vai estragar. Eu não sabia que ia vir tanta coisa assim. Eu não planejei. Eu só pedi e achei que ia vir pouquinho. E veio tudo isso. A minha lavanderia ficou até o teto. Fui colocando coisa uma em cima da outra, chegou até o teto. Aí eu tomei uma carcada justa. Patrícia, você não deve fazer nunca, nem o bem, sem planejar. Quando você for querer levar algo em algum lugar, primeiro você vê a condução para levar. Depois você planeja a data para entregar. Dá um tempo para você arrumar a condução. Quando você tiver com a condução e a data pré-estabelecida, as pessoas têm até aquela data para entregar, você teve um tempo para ir imaginando, ajustando aquela situação. E contar com uma pessoa do seu lado, porque sozinha também não dá para fazer um negócio tão grande assim. Eu falei, mas eu nem imaginava que ia ser grande. Eu achei que pelo ímpeto do momento, de um dia para o outro, eles não iam arrumar tanta coisa assim. Mas você movimentou muitas pessoas, Patrícia. 15 salas de aula com uma média de 35 a 40 pessoas, pensa o tanto de gente que você tocou no coração, principalmente quando você fala de criança. E foi o que você mais utilizou, as crianças, por isso que veio tanto alimento. Falei, verdade, errei. Até para fazer o bem, eu era ansiosa e me dei mal. Ouvi o que eu tinha que ouvir, com todo o merecimento, porque realmente eu estava errada. Mas eles me arrumaram um carro, assim, né, correndo. Eu mexi com eles lá em Ermelino Matarazzo e eu aqui em Itaquá. Movimentei pessoas de tudo que foi jeito. As aulas aquele dia não teve. Os professores reclamaram que eles só falavam na questão do rateio, de se juntarem, de querer fazer aquele momento acontecer. Eu desestabilizei uma série de pessoas e fiquei desequilibrada também, porque aí houve as cobranças, né? E fui levar. Quando eu cheguei lá, algumas pessoas de fato eram necessárias. Outras eram oportunistas que estavam ali. E vi crianças no necrotério brincando com injeção jogada no chão. Algumas situações daquele local sozinha, com uma única pessoa que estava do meu lado, me deixou muito mal. Ao invés de eu chegar lá e me sentir bem por estar fazendo bem, eu me senti muito mal, porque eu também não avaliei o local, não avaliei as pessoas. Eu fui jogada pelo meu ímpeto, pela minha falta de paciência de estudar tudo isso. Quando cheguei lá, eu fui fazer uma ação que acabou me fazendo mal, porque tinha coisas que eu via que não era necessário. Roupas, eu levei sacos e sacos de roupa e lá tinha um corredor imenso de roupa para doação. Eu estava levando a mais, uma coisa que não era necessária. Então, sem planejar, sem saber esperar, querendo fazer tudo assim da noite para o dia, eu atropelei, eu errei em todos os sentidos e eu recebi de volta, né, uma situação que eu criei. Ao contrário do que eu esperava de fazer o bem, fez mal para muita gente e fez mal para mim. Eu aprendi com aquela situação que eu deveria saber esperar. Nós temos que passar algumas situações, nós precisamos passar boas e ruins. Às vezes a gente quer tirar a situação ruim de uma pessoa. Às vezes a gente quer tirar alguma situação ruim que está acontecendo com a gente. E não é assim, não é tirar, é saber esperar o momento certo, né? Eu estava conversando com uma amiga minha agora há pouco, e eu falando para ela, estou procurando uma casa, minha casa está muito grande, eu não estou dando conta de limpar, de cuidar, né? Caiu agora ali uma massa no corredor, eu falei, meu Deus, toda hora tem né? Casa é assim. E eu não tenho mais saúde como eu tinha, de ver algo acontecer e já ir lá e tampar o buraco e arrumar, né? Eu já não tenho mais isso, então eu preciso de uma casa menor. Aí ela falou, você vai ter que vender a sua casa. Eu falei, então, eu não quero expor a minha casa. Então eu vou esperar.
Vai aparecer o momento certo, se tiver que acontecer, vai aparecer o momento certo. Vai aparecer uma casa para trocar, ou vai acontecer uma forma fácil de eu parcelar um novo apartamento ou uma casa e depois eu vendo a minha. Mas eu não quero meter os pés pelas mãos, eu não quero colocar minha casa à venda, expor ela e de repente criminoso tem, cara, né, com o tempo tem. Aí a pessoa vê minha casa exposta, de repente o pouco que eu tenho a pessoa entra para roubar, ou então como há anos atrás eu coloquei para vender e vinham pessoas, veio duas pessoas ver minha casa, aí começa, aqui tem uma rachadura, aqui tem uma umidade, então começa a detonar minha casa, aí eu já não estou me sentindo bem dentro dela, eu fico me sentindo mal, mais, né, com aquele mal-estar por estar numa casa que não está sendo bem cuidada, e olha que eu cuido pra caramba, mas tem defeitos, como toda casa, e aí as pessoas vêm, acham só os defeitos, aí você fica se sentindo mal porque você está numa casa com defeito. Aí eu falei, não, eu vou saber esperar. Aí eu conversando com a minha amiga agora há pouco, falei, eu vou saber esperar. Se eu tiver que morar aqui até a morte, eu vou ficar. Se for da vontade de Deus eu mudar, vai acontecer. Eu não tô parada, eu tô procurando, mas eu vou saber esperar. O momento certo eu mudo, se eu tiver que mudar. Aí vem o texto e completa isso, né? Nós precisamos ter essa paciência. Eu brinco muito com isso, que quando foi para reencarnar, tinha a fila da paciência, tolerância, bondade, discernimento. Eu entrei na fila da paciência e fiquei só até a metade do caminho. Porque chegou na metade do caminho, acabou a paciência, eu fui para outra fila de reclamação para dizer que eu estava descontente com a fila da paciência, que ela não andava. E a paciência, ela não anda rápido mesmo, ela anda devagar. Ela deixa a semente germinar no seu tempo. E quando ela germina, ela vem forte. A gente tem um exemplo, eu tenho falado muito a respeito de transformação. Ultimamente eu tenho falado muito e teve uma palestra que eu fiz que eu cheguei a falar sobre isso, é o tema central da palestra. A borboleta, por exemplo, ela é linda, não é? As asas coloridas, uma mais diferente do que a outra, uma mais bonita do que a outra. Mas para ela se tornar borboleta, ela precisou ser o quê? Lagarta. E ela entra num casulo e fica lá espremidinha, sofrendo as transformações calada, dentro de um casulo, fechada. E ela sofre a metamorfose dela. Não é uma coisa branda, tranquila. Ela sofre. E ela mesma tem que romper aquele casulo. E não é da noite para o dia. Se você for lá e ficar com dó dela, e tiver a bondade de querer romper o casulo antes do momento correto, certo, ela não vai conseguir voar. Porque ela não vai dar conta de fazer crescer as suas asas. Você vai prejudicar aquela borboleta. Para que ela alce voos, para que ela tenha uma asa linda, para que ela seja dona de si, ela precisa passar por aquele estado de sofrimento, de prisão, de solidão, de dor. Depois que ela passa por aquele sofrimento todo, dentro do seu casulo, ela com força, estruturada, firme, com saúde, com tudo desenvolvido de acordo com a vontade de Deus, no momento certo ela rompe aquele casulo. Aí ela vai voar e vai embelezar esse mundão aí. Então, tem que dar tempo ao tempo. Nós não podemos fazer as coisas antes do momento certo. Para isso a gente tem que orar, vigiar, perceber as situações, observar, planejar, ter pessoas em volta que você possa confiar. De repente, alguma coisa, o plano A não deu certo, tem uma pessoa para te ajudar no plano B. Ninguém vive sozinho, nós precisamos uns dos outros. Então, não adianta querer enfrentar tudo sozinho, querer fazer tudo de qualquer jeito, metendo os pés pelas mãos, porque a gente desequilibra tudo em volta e não vai dar um bom resultado. O negócio é entender que a paciência ainda é o melhor caminho. Depois que eu fiquei doente, que eu adquiri a comorbidade chamada poliomielite, eu tenho aprendido mais rápido sobre o que é ter paciência. Coisa que eu tive saúde a vida inteira e não aprendi. Sempre querendo fazer as coisas e rápido e vamos lá, é para agora, é para hoje, para já. Mas veio a comorbidade e falou, não. Ontem eu vi a parede descascar no corredor.
fui lá e terminei de descascar ela, limpei o chão e falei, depois eu volto para passar massa, quando eu puder, porque minha coluna ontem não estava boa. Se é a Patrícia antiga, ela descasca, ela passa massa e depois ela vai ficar morrendo de dor. Porque o que importa é fazer. Então hoje não. Hoje eu vou no meu limite. Eu consigo só descascar, eu vou só descascar. Hoje eu tô na ideia de terminar de fazer minhas leituras e ir lá e colocar massa. Se minha coluna permitir. Se ela permitir, eu vou. Se eu sentir que ela não tá legal, eu deito no sofá com essa criaturinha aqui, ó. E vou assistir filme. E amanhã é um novo dia. Se a gente estiver bem, amanhã eu passo massa na parede. A parede não vai sair de lá. Ela vai ficar me esperando. Agora, se eu ficar ruim, aí sim, ela vai ter que me esperar muito mais, não vai? Então, é assim. A gente vai devagar. Não é parar. A gente vai devagar. Com cuidado, com zelo, principalmente pela nossa própria vida. Sempre colocando a nossa própria vida em primeiro lugar. Não é ser egoísta, é cuidar. Deus deu a nossa vida primeiro, que é pra gente cuidar. Então a gente se cuida e aí a gente pode cuidar dos demais. Mas sempre planejando, observando, estudando, aprendendo, para praticar. Nada de atropelar. Quando a gente falta com essa paciência, com esse saber esperar, a gente atropela. E atropelando ninguém vai ser feliz, não é verdade?